Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, graça e paz, shalom, tudo bem com vocês? Vamos para o terceiro vídeo, Mistério dos Sonhos? Vamos lá, tem muita coisa para a gente falar hoje, tá? Hoje nós vamos falar sobre sonhos da alma e sonhos do espírito. Quando que um sonho que eu tenho é um sonho só da alma? Quando que um sonho que eu tenho é um sonho do espírito? É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu avançar aqui. Antes, eu queria avisar que depois desse vídeo tem um outro, tá? Que já está em vias de a gente começar a gravar. Que aí eu vou falar mais sobre os símbolos que aparecem nos sonhos, tá? Nos sonhos espirituais. Vamos lá. Sonhos da alma e sonhos do espírito. Os sonhos da alma, gente, eles vão refletir todos os anseios pessoais que uma pessoa tem, tá? Então, se ela tem algo que ela viveu no dia a dia, se ela tem algo que ela tem muito medo, ou que ela tem muita ansiedade que aconteça, ou se ela tem desejo de que algo futuro aconteça, se ela tem saudade de uma pessoa que já faleceu, se ela tem saudade de uma pessoa que ela nunca mais viu, né, que se mudou, todos esses anseios humanos, tá? Eles aparecem no sonho da alma que uma pessoa pode ter, tá bom? E os sonhos espirituais, eles vêm direto do Senhor, ou seja, não depende da vontade da pessoa que está sonhando, depende da vontade de Deus de dar ou não o sonho para aquela pessoa, tá? E pode servir como alerta, como orientação, como cumprimento de um propósito divino, e devem ser discernidos com sabedoria. Eu lembro que no outro vídeo eu falei sobre discernimento, né? Toda pessoa que ela sabe que Deus fala com ela em sonhos, ela precisa buscar a Deus pelo dom de discernimento de espíritos e dom de discernimento de sonhos, tá? Então, se você, já fica um alerta aí, se você é uma pessoa que sabe que tem muitos sonhos espirituais, mas às vezes fica confuso ou confusa, não sabe discernir muito bem se aquele sonho veio de Deus ou não, você precisa pedir esses dons ao Senhor para que você aprenda a discernir os seus sonhos, certo? Bem, gente, e os sonhos da alma? Vamos falar dos sonhos da alma primeiro para a gente entender como é que ele funciona, tá? Os sonhos da alma, né, a origem dos sonhos da alma, eles resultam do pensamentos de medo, ansiedade, desejos pessoais, né, que habitam a alma da pessoa. Nós somos trinos, tá? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito, nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, a nossa alma é a sede da nossa mente. É ali que ficam todas as nossas emoções e todas as nossas vontades, tá? E isso se manifesta como? Através do nosso processamento cerebral. Então, a origem dos sonhos da alma vem justamente daí, dos nossos sentimentos, pensamentos, das nossas emoções, tá? Qual é o propósito do sonho da alma? Por que, que a gente tem sonhos da alma, né? Os sonhos da alma, eles têm objetivos de limpeza cerebral, a fim de preparar o corpo para as próximas vivências e as próximas experiências do dia a dia. O cérebro promove uma limpeza, excluindo as cargas de informações obtidas durante o dia que considere relevante e sobrecarrega o sistema cerebral. Então, todas as suas emoções, todas as suas vivências, tudo que você teve durante aquele dia, quando você vai dormir, o cérebro vai recarregar as suas energias, né? Vai te descansar e ele vai eliminar todo o excesso de informação. Como que o ser humano capta as informações? Pelos olhos, né? A gente vê, obviamente, pelos cinco sentidos, né? Mas um dos principais são os olhos. A gente vê muita coisa. Hoje em dia, então, né, com o advento da internet, que toda hora a gente está conectado, a gente está vendo muita informação, muitas imagens por segundo, né? O nosso cérebro teve que ter uma adaptação para essa sobrecarga de informação que a gente está recebendo hoje. Então, o que acontece? Consequentemente, as pessoas estão sonhando mais porque elas estão tendo um excesso de carga de informações durante o dia, tá certo? E aí o cérebro, né, o nosso cérebro está tendo que trabalhar mais,
porque é uma carga de informação do seu trabalho, da sua família, mas também há uma carga de informação digital que a gente tem hoje, né? E quando a gente vai dormir, é um excesso de sonhos e de coisas aleatórias que vem na nossa mente. Por quê? Por causa dessa sobrecarga. O que teu cérebro vai fazer para te ajudar? Quando você for dormir, ele vai trazer à tona vários sonhos. No momento que você começa a ter esse monte de sonho, é porque o cérebro está promovendo uma limpeza desse excesso de informações que você recebeu durante o dia. E ali ele vai descartando tudo aquilo que é desnecessário para dar uma aliviada, né, nesse excesso de informações que você recebeu durante o dia, tá certo? Então esse é o propósito do sonho da alma. Ali, naquele sonho, né, naquele sono que você tem, você está tendo sonhos da alma, todos os seus medos e anseios são trazidos à tona, né, e muitos são jogados fora. Né? Vamos dizer que o cérebro está jogando na lixeira aquele excesso de carga de emoção que pode te fazer mal. Então ele vai jogando fora, certo? Estou falando assim de uma forma bem simplificada, tá? E quais as características dos sonhos da alma? Eles são influenciados pelo mundo físico, né? Pelas emoções das pessoas, e não deve ser o único guia para decisões da vida. Tem gente, que usa os sonhos da alma para poder definir se vai mudar de emprego, se vai mudar de cidade, se vai mudar de igreja, se casa ou não casa com determinada pessoa, se tem ou não tem filho. Gente, não é assim, tá? Não use os sonhos da alma para tomar decisões. Isso está errado, tá bom? Porque os sonhos da alma são influenciados pelo mundo físico em que a gente vive, tá certo? Vamos lá, avançando aí. Agora a gente vai para os sonhos do espírito, tá? Os sonhos do espírito, aí já tem uma profundidade maior, né? Vamos lá. A origem dos sonhos do espírito provém diretamente de Deus para comunicar sua vontade, um propósito salvífico ou um alerta, tá? Preste atenção nessa frase aqui. Diretamente de Deus, vem de Deus para comunicar a sua vontade. Sua aí está em letra maiúscula. Então, o sonho é para comunicar a vontade de Deus, não a nossa vontade, tá bom? Então, o sonho espiritual, ele não depende da gente, ele depende do Senhor. Se o Senhor quiser te dar esse sonho, você pode pedir a Deus, Senhor, eu quero ter um sonho espiritual. Você até pode pedir. Se ele vai responder ou não, aí é com ele, tá? Então, se for a vontade do Senhor te dar o sonho, ele vai te dar. Se não for a vontade dele, seja lá por que motivo for, ele não vai dar, certo? Ele é o dono do sonho espiritual. É ele quem decide se a gente vai sonhar ou não, tá certo? Qual o propósito do sonho do espírito? Alerta, né? Que Deus pode usar os sonhos para avisar sobre perigos, maus desígnios ou ataques espirituais, incentivando a intercessão e a vigília, tá? Então, sonhos de alerta. Orientação. Podem trazer instruções divinas para direcionar a vida, as decisões e os caminhos de uma pessoa. Então, às vezes, você está querendo tomar uma decisão, você não sabe se aquilo é certo ou não, se aquilo tem a ver com a vontade de Deus ou não. O Senhor pode te dar um sonho onde ele direciona você para qual caminho você deve ir, né? Para onde você deve se conduzir. E para edificação. O objetivo é a edificação, a cura e o livramento, tanto do crente quanto do não crente. Foi aquilo que eu falei no primeiro vídeo. O Senhor pode dar sonhos para quem ele quiser. Não é a gente quem decide isso. Ele é quem decide para quem ele vai dar os sonhos, tá? E ele pode dar para quem ele quiser, tanto crente quanto não crente, tá certo? Agora, Dayana, onde entram os sonhos proféticos então nisso? Os sonhos proféticos entram no sonho de alerta, tá? Que é para avisar sobre o que há de vir, né? Por exemplo, o sonho profético, ele não é só com relação ao fim dos dias. Ele também pode ser com relação à sua vida pessoal. De repente, o Senhor tem um chamado com você e ele te mostra por sonhos. Eu já tive experiências assim, né? Onde o Senhor me mostrou os meus chamados por sonhos. A maioria dos pontos, os pontos cruciais de desenvolvimento da minha vida espiritual e do meu chamado, o Senhor me mostrou por sonhos, tá? Por quê? Porque comigo o Senhor fala assim.
Significa que ele vai falar assim com todo mundo? Não, tá? Com algumas pessoas ele vai falar, né, ele vai dar confirmações, direcionamentos por sonhos. Para outras pessoas, não, ele vai dar sonhos esporádicos e muito raramente essa pessoa vai ter sonhos assim, tá? Uma pessoa que é assim que eu conheço é meu esposo. Ele até tem sonhos, mas não é comum ele ter sonhos espirituais. As poucas vezes que o meu esposo, o Franklin, teve sonhos espirituais, foi coisas assim, foram coisas muito certeiras, né? O Senhor estava trazendo algum alerta ou alguma orientação para ele. Mas não são comuns com ele acontecer isso. Muito raramente ele tem sonhos assim. Eu já tenho mais sonhos proféticos, sonhos de alerta, sonhos de orientação. Isso comigo já é uma constante, né? Ah, por que, que Deus faz isso com você e não faz isso com seu esposo? Porque Deus lida com cada um de uma forma, queridos. Isso não significa que umas pessoas são mais espirituais do que as outras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se eu sonho mais, eu sou mais espiritual. Se eu sonho menos, eu sou menos espiritual. Não tem nada a ver. O sonho é um dom. Sendo um dom, você pode ter ou não, certo? Por exemplo, todo mundo tem dom de cura? Não. Algumas pessoas têm dom de curar, outras não, né? Todo mundo fala em línguas? Todo mundo tem dom de línguas estranhas? Não. Algumas pessoas têm e outras não. E tá tudo bem. Isso não significa que quem tem é mais espiritual do que quem não tem, tá certo? Então, os sonhos de proféticos, eles entram nos sonhos de alerta, tá certo? Vamos lá. Como reconhecer um sonho espiritual? Preste atenção nisso, tá? Vamos lá. Busca a Deus. O sonho espiritual, gente, ele tem um propósito claro, né? Onde Deus quer se fazer conhecido em uma visão ou através de uma mensagem, tá? Deus quer expressar a sua vontade através daquele sonho. Ele quer expressar o seu desejo para você, ou para sua família, ou para alguma pessoa que você conheça, tá bom? E esse propósito, ele é claro e objetivo. Pensa numa coisa, a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de confusão. Então, Deus nunca vai te dar um sonho para deixar você embaraçado, preocupado, para deixar você confuso, batendo cabeça. Deus não faz isso com a gente, tá? Então, todo o sonho é de busca a Deus? Então, é um propósito claro, tá bom? Deus sempre vai ser claro e objetivo. Segundo, esse sonho, eles vêm com uma sabedoria, tá? O sonho de Deus traz sabedoria e inteligência para entender a situação ou o propósito. Muitas pessoas, até que não têm dom recorrente de discernimento de sonho, tem muita gente que quando tem um sonho, Deus já traz logo a interpretação. A pessoa tem um sonho, quando ela termina o sonho, logo em seguida ela já tem o discernimento daquele sonho, tá? Pode ter certeza, se isso aconteceu com você, você teve um sonho espiritual, tá certo? E distinção necessária. É importante distinguir esses sonhos de outros tipos, evitando cair em erros. Então a gente precisa ter esse discernimento para saber se é só um sonho da alma, uma coisa que eu quero muito que aconteça e eu acabo sonhando, né? Que é o que acontece com muita gente. Quando a gente quer muito, muito, muito uma coisa, a gente acaba sonhando com aquilo, né? Ou se realmente é um sonho espiritual, tá bom? Bem, agora eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? A necessidade de discernimento. Gente, eu faço um pedido para vocês, sinceramente. Ora, Deus, você tem muito sonho? Tem muita visão em sonho? Começa a orar ao Senhor e pedir, Senhor, eu quero o dom de discernimento, eu quero o dom, Senhor, me dá o dom de discernimento de sonhos, me dá o dom de discernimento de espíritos para eu entender que espírito que está falando, tá? Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando a gente fala em dom de discernimento de espírito, esse dom é um dom construído. Vou explicar por quê. Você pode pedir o dom de discernimento de espírito? Pode e deve, tá? Mas à medida que o seu relacionamento com Deus cresce, você aprende a discernir a voz dele da voz do diabo. O nível de intimidade que você tem com Deus é que vai fazer você entender
quando é ele que está falando e quando não é ele que está falando. A palavra de Deus diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? As ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu Senhor, conhecem a voz do seu pastor. Mas só é ovelha quem está junto com o pastor, né? Quem é o nosso grande pastor? Jesus. Então, quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais relacionamento de intimidade você tem com Jesus, mais você aprende a discernir a voz dele das outras vozes, das vozes da sua cabeça, da voz do diabo. Quando você tem um aprofundamento espiritual de intimidade com Jesus, você aprende a conhecer a voz dele. E aí não é qualquer sonho, não é qualquer visão, não é qualquer profecia que você vai dizer que é dele. Tá certo? Então vamos lá. Nem todos os sonhos são divinos. Tenha isso na sua cabeça. Nem tudo que você sonha é um sonho que vem de Deus. Tá bom? Alguns podem vir do inimigo ou serem apenas reflexos do mundo interior do sonhador, de quem está sonhando, que foi o que a gente falou antes. Pode ser só um sonho da alma, pode ser um sonho plantado pelo diabo para levar você a fazer uma coisa errada, tá? Então nem todo sonho vem de Deus. Segundo, diante de um sonho, é fundamental orar e pedir a Deus discernimento para entender sua origem e propósito. O que as pessoas fazem hoje? Elas sonham, já contam um sonho que elas tiveram. Não, eu acho que o discernimento... Não tem achismo aqui, gente. Você sonhou, você percebe que aquele sonho pode ser de Deus, pode ser algo espiritual, você sente em você que é de Deus, começa a orar. Senhor, esse sonho veio de ti, mostra para mim. Senhor, me ajuda a discernir esse sonho. Senhor, ao longo desse dia, vai mostrando para mim se esse sonho vem de ti. Muitas vezes aconteceu isso comigo. De eu ter um sonho, ficar com aquele sonho na cabeça, não entender. E aí, durante o dia, eu vou orando, vou pedindo, Senhor, mostra para mim esse sonho vem de ti. Senhor, me ajuda a discernir. E aí, durante aquele dia, o Senhor foi me dando o discernimento daquele sonho. Tem vezes que o discernimento vem todo de uma vez, assim que você acorda. E tem vezes que não, que durante o dia ou até durante aquela semana, o Espírito Santo ele vai te mostrando, te revelando o que ele quis dizer com aquele sonho. Se o sonho foi dele, tá bom? Terceiro, em caso de sonhos ruins ou que trazem perturbação, a recomendação bíblica é buscar refúgio em Deus contra o mal. Orar, jejuar e fechar as brechas espirituais que estejam gerando tal legalidade. Se você costuma ter muito pesadelo, muito sonho que deixa você perturbado, que deixa você mal, né? Sonhos que não te deixam em paz, pode existir alguma brecha na sua vida que está dando legalidade para o inimigo entrar na sua mente e perturbar você nos sonhos, tá? Então, o que você precisa fazer? Se isso está acontecendo com você, faz um propósito de alguns dias de jejum e de oração e peça ao Senhor, Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei o que é que pode estar acontecendo, que pode estar me fazendo abrir essa legalidade para o inimigo colocar esses sonhos na minha cabeça. Então, Pai, eu preciso que o Senhor me mostre o que eu estou fazendo de errado para eu fechar essa brecha e não dar essa abertura para o inimigo agir na minha vida. Tá? É isso que a gente deve fazer, é isso que o crente, qualquer cristão deve fazer. Se você está sofrendo ataque espiritual através dos sonhos, você precisa orar a Deus e fechar essa brecha. Se você não lembra que brecha é essa, que às vezes tem brecha que você sabe o que é. Bom, estou fazendo isso de errado, está dando legalidade para o inimigo, né? Agora, tem brecha que você não lembra o que pode ser, que às vezes é uma coisa tão sutil que você não lembra. Então você ora a Deus e pede o Espírito Santo para te mostrar e te revelar o que é, certo? Vamos lá. Agora toma nota disso aí, que isso é muito importante, ok? Vamos lá. Consistência com as escrituras. Um sonho espiritual nunca contradirá a palavra de Deus, mas a confirmará ou a complementará. Então, o sonho espiritual nunca vai ser contra a palavra. Se em algum momento o teu sonho está sendo contra a palavra, não veio de Deus. Simples assim, tá? Quem é mestre em fazer sofisma? Sofisma é o quê? Misturar verdade com mentira. O diabo. Se você teve um sonho onde tem algumas coisas que estão na Bíblia, mas outras coisas não estão,
tenha certeza que aquele sonho não veio de Deus. Se veio de Deus, o que a palavra diz? Que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. E com Deus, isso é um princípio, tá? E com Deus é da mesma forma. Então Deus não vai fazer você ter um sonho que metade do sonho é algo bíblico e a outra metade não é. Tá errado. Se a outra metade não é, pode descartar, porque esse sonho não veio do Senhor. Tá? Isso é sofisma, isso é mentira do diabo. Segundo, pedido de discernimento, que foi o que a gente falou. É importante pedir a Deus sabedoria e discernimento para entender a origem e o significado de um sonho. Terceiro, confirmação. A interpretação de um sonho espiritual pode ser confirmada por outras formas de revelação. Então, como? Você pode ter uma confirmação com uma oração, na própria palavra e no conselho de alguma pessoa, tá? Você pode conversar com uma pessoa espiritualmente madura para tentar entender o teu sonho, para confirmar se aquilo que você sonhou é aquilo mesmo, principalmente se você teve um sonho que te direciona a tomar algumas decisões. É bom você ter um aconselhamento de alguém maduro espiritualmente para te ajudar. Se aquilo ali você realmente deve tomar aquela decisão ou não, se ele pode ter uma confirmação, tá certo? Tem gente que fala assim: ah, eu sonhei com Deus conversando comigo. Aí eu acordei e eu falei assim: Senhor, se esse sonho foi seu, então eu quero que apareça uma borboleta na minha janela. Gente, vou ser bem sincera, isso é de uma infantilidade muito grande, tá? Não peçam esse tipo de confirmação. Porque isso, gente, é muito fácil para Satanás forjar. Ah, que apareça amanhã. Ah, tem muito tempo que eu não vejo uma abelha aqui em casa. Se isso é de Deus, amanhã vai aparecer uma abelha na minha casa. Aí no dia seguinte vai lá, aparece uma abelha. Você acha que não é fácil pro diabo plantar isso na sua casa? Uma abelha voando para te confirmar alguma coisa? Claro que é. É a coisa mais fácil do mundo. Então, não caiam nisso. Não faça isso, né? Quer confirmação? Ora, vai orando, vai orando, vai orando. Senhor, me confirma esse sonho. Eu não sei de que forma o Senhor vai me confirmar, mas o Senhor vai me confirmar de uma forma que quando essa confirmação vier, eu vou saber que foi o Senhor. Isso é um pedido mais maduro, tá? Não faça esses pedidos infantis, sabe? Eu não tô dizendo que Deus não pode falar sim, queridos. Eu só tô dizendo que isso é uma forma de você ser enganado mais facilmente pelo diabo. É isso que eu tô dizendo, tá? Então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ser manso como a pomba, mas prudente como a serpente. A palavra diz isso, tá? Julgamento do fruto. Um sonho de Deus produzirá bons frutos, encorajando a obediência, enquanto um sonho da carne pode levar à soberba e à confusão. Entendeu? Que fruto que o sonho que você tem ou que você anda tendo está gerando? Está gerando confusão? Está gerando problema? Discussão? Está gerando inimizade entre os irmãos? Então isso daí não vem de Deus, tá? Se o sonho que você teve foi motivo de inimizade entre irmãos, não foi de Deus. Se o sonho que você teve está sendo motivo de briga na tua casa, não veio de Deus, tá? Porque toda boa dádiva vem do Pai das Luzes. O Senhor não é Deus de confusão, tá? Então, julga o fruto desse sonho, tá? E clareza e impacto. Os sonhos espirituais costumam ser mais vívidos e impactantes do que os sonhos da alma. Muitas vezes não se encaixam nas experiências naturais do sonhador. Então, os sonhos espirituais, normalmente, a sensação que você tem é que você viveu aquilo de fato. Tá? Ele tem uma clareza, ele tem uma vivência, ele tem uma sensação poderosa, muito forte. Muita gente acorda chorando, acorda sorrindo, acorda cantando, pessoas acordam falando em línguas, né? Por quê? Porque, na verdade, foi um sonho com um aprofundamento espiritual tão grande que a pessoa sente na própria carne, no próprio corpo, quando ela desperta, ok? Muito bem. Aqui eu vou encerrar, tá? Para esse vídeo não ficar muito longo e muito cansativo para vocês. Mas no próximo vídeo a gente vai entrar nessa questão aqui, ó. O que são sonhos espirituais simbólicos e o que pode significar esses símbolos? Você já sonhou com aranha, bicho peçonhento? Já sonhou com fezes, sangue? Já sonhou com hospital?
Já sonhou com escola? Já sonhou com estrada, com carro, com casa, com árvore? Você sabe que é um sonho espiritual, mas você não entendeu o que esse símbolo significa? É sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo, tá bom? Então não perde que no próximo vídeo, na próxima semana, a gente vai falar sobre esses temas. E você vai aprender que muitos símbolos que a gente sonha nos sonhos têm a ver com a Bíblia. Alguns já estão lá na Bíblia. E que o Senhor usa elementos do nosso dia a dia, figuras de objetos do dia a dia nosso, para falar conosco em sonho simbólico também. Tá certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso. Ok? Bem, queridos, eu agradeço muito a participação de vocês, o envolvimento de vocês com essa série. Eu espero, sinceramente, em nome de Jesus, que esteja esclarecendo muito a vida de vocês, né? Que esteja trazendo um esclarecimento importante para vocês. Que o Senhor, o meu pedido ao Senhor é que essa série de vídeos abra o esclarecimento e entendimento de cada um para a verdade que é o dom dos sonhos. Que você não tenha medo de ter dons, de ter um dom de sonhar, de ter sonhos espirituais, mas que você aprenda a lidar com esse dom para não ser enganado. Esse é o meu desejo e essa é a minha vontade, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a vocês em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.